Boa noite novamente, irmãos. A paz do Senhor. Saudações tricolores para alguns irmãos aqui. Estamos na igreja, né? Que absurdo, coisa feia, né? Bom, irmãos, eu vim trazer, fora a minha alegria pelo jogo de ontem, né? Pela satisfação, né, compartilhado com o meu pastor, com o meu líder aqui, com alguns irmãos, né, mas deixando um pouco a minha carnalidade de lado, a cara da irmã Leila. Eu queria trazer uma palavra, irmãos, que não tem nada a ver com isso, tá? Mas é porque é raro o Fluminense ganhar do Flamengo assim, então eu tenho que aproveitar a oportunidade, né? Mas trazer uma palavra, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração já há um tempo. E é curioso porque já há alguns anos eu tenho, as oportunidades que eu tenho trazido a palavra, eu tenho falado sobre algumas coisas, mas parece que tudo gira em torno do mesmo assunto que eu tenho falado, sabe? E eu vou também contar algumas experiências aqui que provavelmente alguns irmãos lá da Roberto Silva, que eram da Roberto Silveira, já ouviram também, mas espero que eles sejam edificados novamente por essa experiência. Mas quer falar um pouco parecido sobre o que o Eli falou hoje, sobre ser igreja. E como é que nós podemos ser igreja, né? O Eli falou muito bem, muito usado por Deus, sobre a importância de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Quem estava pela manhã? Só para eu ter uma noção. Levanta bem alto a mão para eu entender. Bom, metade, um pouco mais da metade da igreja, né? Obrigado. E o Eli falou justamente sobre isso, sobre a importância de você estar em comunhão na igreja. A importância de você ser corpo, ser igreja, e você amar a casa de Deus, e você estar aqui como um exercício da sua fé. E eu queria trazer um pouquinho o campo de igreja macro que o Eli falou hoje, né, igreja comunidade, trazer para o campo individual, como nós individualmente podemos ser igreja com o corpo, e contribuir para a igreja como um corpo, e o nosso papel no dia a dia. E algumas perguntas me vêm à mente que eu me faço constantemente. Eu sou uma pessoa que me cobro bastante em todas as coisas da minha vida, inclusive na minha fé e na minha comunhão com Deus. E eu sempre questiono a minha vida devocional. Eu sempre questiono, caramba, como é que está a minha vida com Deus? Será que eu não podia estar orando mais? Será que eu não podia estar lendo mais a Bíblia? Eu não vou pedir para os irmãos levantarem a mão, quem acha que poderia estar fazendo mais, porque eu tenho certeza que seria 100%. Dos irmãos levantariam a mão. A minha grande questão é por que isso acontece? Por que a gente não tem uma vida plena de comunhão com Deus? Por que a gente traz esse julgamento do estado da nossa vida espiritual e coloca esse fardo sobre a igreja, dizendo que a igreja talvez não me ofereça as circunstâncias favoráveis para eu crescer na minha fé? E eu venho me questionando acerca disso, né, irmãos? A gente passou por um período de união aí recentemente, e creio que a gente já evoluiu muito nesse período, e a gente está aprendendo a amar uns aos outros aos poucos, né? Uns são mais difíceis, né? Eles ficam sentados lá no final, lá na mesinha, lá são mais difíceis de amar, mas alguns outros irmãos são um pouco mais fáceis, e a gente vai aprendendo a amar com uma certa facilidade maior. Mas é curioso esse momento que a gente está vivendo, né? É um momento ainda de adaptação, né? Um momento de aprendizado, onde a gente vai olhando o irmão, a gente vai se adaptando. A gente tinha já a nossa rotina na igreja, e a gente está aprendendo a ter uma nova rotina, e a gente está crescendo com isso. A gente está tendo que abrir mão de alguns, vamos dizer assim, desejos particulares. Eu prefiro assim, não, mas eu gosto mais assim. E a gente vai aprendendo a viver como igreja. Acredito que a igreja seja isso. A gente viver com as nossas diferenças e coexistir sendo um corpo. Mas eu queria trazer essa perspectiva para você. Todos os questionamentos que eu tenho feito sobre igreja, não só sobre a nossa comunidade aqui, a Gavião Peixoto, mas sobre igreja como um todo, a igreja de Cristo, e a importância da gente viver em comunhão, como o Eli falou muito bem, veio de encontro a tudo aquilo que eu já tinha questionado com Deus, e tenho questionado, e tenho posto a minha fé à prova em relação a isso, que é viver em comunhão com a igreja. E qual o meu papel nisso?
o que me incomoda na igreja e por que me incomoda na igreja, talvez o que eu tenho feito diferente para mudar as circunstâncias que a minha comunidade local está me oferecendo, a minha perspectiva de igreja, como é que eu tenho visto, como é que eu tenho olhado a minha igreja, como é que eu tenho vivido igreja e principalmente como eu tenho vivido a minha vida com Deus. Porque basicamente Deus ele se entregou por nós para que nós tivéssemos uma relação com Ele. E eu já estou até antecipando alguns pontos, mas a iniciativa ela foi toda de Deus. Então, antes de tudo, Deus tinha uma iniciativa de se relacionar com o homem. Agora, por que Ele se importava tanto com essa iniciativa? Por que Ele se importava tanto em se relacionar com o homem? E por que a igreja faz tanto sentido? E qual é o meu papel dentro da igreja? Então, essas questões que eu queria trazer para a gente hoje, para a gente pensar um pouco. Pode ser? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Talvez eu nem precisasse ler essa passagem, né? Uma passagem bem conhecida, que Jesus entra na casa de duas irmãs, uma chamada Marta e outra chamada Maria. E diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Indo eles, ou seja, Jesus e os seus discípulos, de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus, nós oramos pela Tua misericórdia, Pai, e pela Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, somos homens, somos pecadores, Senhor, carecemos do Teu perdão, da Tua glória, da Tua graça, Senhor. Senhor, que desgraça será se somente eu falar nessa noite, Senhor. Mas que maravilha, que glória será se o Teu Espírito Santo vier sobre nós e através da Tua palavra mudar as nossas vidas, Senhor. Portanto, venha, Senhor. Tenha misericórdia de quem nós somos, Senhor. Não leve em consideração, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, Senhor. Mas olha para nós com Teu olhar de misericórdia, Senhor. Me usa como um canal do Teu amor, Pai, da Tua palavra, Senhor. Traga ao entendimento, ilumina os nossos olhos, Senhor, aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar, Pai. Venha transformar as nossas vidas, Senhor. E venha cumprir, através da Tua palavra, aquilo que só a Tua palavra tem poder para fazer, Senhor. Que é nos tornar mais parecidos com Teu Filho Jesus, Senhor. Assim nós oramos, Senhor. Tira todo impedimento da nossa mente, dos nossos corações. Leva os cativos a Ti, Senhor, nesse momento. Para honra e glória do Teu nome nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então, esse é um texto bastante conhecido, Marta e Maria. E a gente tinha uma irmã que estava aos pés do Senhor, elas receberam Jesus e seus discípulos na sua casa, e uma irmã estava aos pés do Senhor, a outra estava ocupada, cuidando da casa e ajeitando as coisas para servir ao Senhor e às pessoas. E aí de cara eu já consigo pensar em algumas coisas, eu tenho certeza que vocês conseguem pensar também. A primeira delas é, Marta tinha uma intenção totalmente pura, totalmente genuína, que era cuidar das coisas para servir melhor ao seu Senhor, que era cuidar, que era preparar o alimento, que era preparar a casa, que era ajeitar todas as coisas, para servir melhor a Jesus, que estava lá, e aos seus discípulos. Ela tinha uma intenção boa, e Maria não estava fazendo nada disso, estava apenas aos pés do Senhor.
E aí Marta vira e questiona, fica com raiva, estou servindo, estou fazendo um monte de coisa, e minha irmã está aí parada aproveitando, vamos dizer assim, está fazendo nada, está no bem bom, e eu estou aqui ralando. E aí questiona para Jesus, Jesus falou, calma Marta, segura a onda aí que você não entendeu qual é a situação, você não entendeu quem que está aqui na sua casa. Maria escolheu a boa parte, dela isso não será tirado. E uma coisa que me chama muita atenção é que ele fala, uma coisa só é necessária. Presta atenção, Maria estava fazendo uma coisa só, e Marta estava fazendo várias coisas. Uma coisa que eu já penso é que eu, muitas vezes, me pareço muito mais com Marta do que com Maria. Muito mais com Marta. Por quê? Eu estou muito ocupado para dar atenção ao meu Senhor. Presta atenção, não estou falando que eu estou muito ocupado em coisas indignas, impuras. Eu estou muito ocupado no meu tempo, com coisas dignas, com coisas boas, com coisas de valor, com coisas que são até, na minha intenção, para agradar ao meu Deus. Só que eu estou tão ocupado nessas coisas, que não sobra tempo para o meu Senhor. Você consegue se identificar? Não, eu vou trabalhar e eu vou fazer isso, eu vou para sustentar minha casa, para levar o pão para minha casa, porque eu sou o meu provedor da minha casa, e eu sou isso, eu sou aquilo. E aí quando chega a hora de vir à igreja, eu fico cansado, e aí não consigo vir à igreja. Ou então chega a hora de orar à noite, eu estou morto já do trabalho, do dia, e simplesmente deito e durmo. Mas eu estou fazendo as coisas para o meu Deus. Mas aí eu venho na igreja, eu vou e fico na porta, eu vou, faço lanche, eu vou, faço isso, faço aquilo outro e tudo mais, e estou ralando para Deus. E quando chega a hora de ter um encontro íntimo com Deus, não Senhor, calma aí que eu estou fazendo isso aqui agora, que eu estou fazendo isso aqui. Ou seja, nunca sobra tempo para as coisas de Deus. Quer dizer, perdão, sempre tem tempo para as coisas de Deus, mas nunca sobra tempo para o próprio Deus. Então eu me identifico muito isso. E eu vejo isso não necessariamente em nossa comunidade, mas na igreja como um todo. Eu vejo pessoas que, assim como eu, se ocupam muito do seu tempo, entendendo e crendo que estão fazendo coisas que agradam ao Senhor de fato, e são coisas dignas e boas, mas que se ocupam tanto, que não sobra tempo para o próprio Senhor. E aí uma pergunta já vem na minha cabeça, será que estamos tão focados na obra de Deus, em fazer as coisas de Deus e para Deus, que nós nos esquecemos do próprio Deus, e do que Ele quer, e do que Ele deseja para nós? E aí voltando no texto, ele fala assim, lá no versículo 40, Marta estava de lá para cá, e ela falou, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, você não se importa que a minha irmã tenha me deixado ficar aqui servindo sozinha? Falei assim, eu estou fazendo uma coisa maravilhosa, eu estou me preparando o jantar, o banquete para servir o Senhor e os seus discípulos. Você não se importa? E Jesus respondeu, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Olha só o que Jesus fala, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Parece que ele está falando assim, Bruno, você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas. Eu não vou perguntar quem além de mim anda inquieto e se preocupa com muitas coisas. Parece que é inerente do ser humano hoje, andar inquieto e se preocupar com muitas coisas. E aí ele completa, que é a coisa mais maravilhosa que existe. Entretanto, pouco é necessário, ou uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ali naquela versão fala, todavia apenas uma coisa é necessária. Então Jesus ensina exatamente isso, apenas uma coisa necessária. E Maria tinha escolhido aquela coisa, que coisa era essa? Um de cada vez. Que coisa era essa? Estar aos pés do Senhor. Quer avaliar o que é a prioridade na sua vida? Veja quanto tempo você está investindo para aquilo. Seu trabalho é prioridade? Maravilha, vê quanto tempo você está investindo no seu trabalho. Gente, eu estou falando aqui, eu não estou falando para você largar seu trabalho, não estou falando para você largar sua família e para você só ficar aos pés do Senhor, não. Eu só estou levantando uma bola aqui, que é, será que nós não estamos tão ocupados com essas coisas e com a igreja, inclusive, se preocupar em fazer a obra de Deus e nos esquecemos de passar um tempo com o próprio Deus, em estar aos pés do Senhor?
Por que isso é tão importante para Jesus? Será que é só nesse momento que a palavra de Deus nos ensina isso? E aí eu comecei a pensar e trouxe algumas coisas, de que a Bíblia lá dá sinais de que desde o início da criação, a preocupação de Deus sempre foi em se relacionar com a gente. Sempre foi. E aí você pega, por exemplo, o exemplo de Adão e Eva. E Deus ia, e todo fim da tarde, o que ele fazia? Ele visitava Adão e Eva. E ele passava lá um tempo com eles. Todo fim de tarde. Ao entardecer, via Deus e passava lá um tempo e batia um papo, se atualizava sobre os nomes que Adão e Eva tinham dado aos animais, às plantas. Pô, gostei desse, ó, esse aqui eu não gostei, bota um acento aqui, bota uma sílaba a mais. E batia um papo. Então, a iniciativa era de Deus de vir até o encontro de Adão e Eva e se relacionar com eles. Só que, o que aconteceu depois que o homem pecou? Deus não veio, não é? Estão concordando? Ah, tá, que susto. Deus não veio, né? Deus não veio mesmo, não. Que susto. Deus veio, mesmo depois que o homem pecou. Só que o que aconteceu? O homem se escondeu. E aí uma vez eu estava lendo esse texto na barca e Deus falou comigo exatamente assim, que Ele nunca falta aos nossos encontros devocionais diários. Ele nunca falta aos meus encontros devocionais diários com Ele. Eu é que frequentemente dou bolo nele. Seja pelo meu pecado, seja pelo tempo que eu estou me dedicando a outras coisas, seja pelo meu próprio interesse e a vontade de estar ali. Mas Deus sempre vem. Deus sempre está ali no meu encontro devocional com Ele, vamos dizer assim, né? Deus veio mesmo depois que Adão e Eva pecou. Só que Adão e Eva foram e deram um bolo em Deus, deixaram Ele esperando. Um outro exemplo que eu lembro é do povo no Egito. E aí o povo no Egito andando, depois de passar o mar, tudo, depois de ver todos aqueles milagres, o povo sentiu fome. Aí Deus falou o quê? Você vai pegar, eu vou mandar lá uma picanha do céu. Eu adoro pensar que é picanha. E aí eu vou mandar um maná do céu. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá e vão recolher uma porção semanal. Não é isso? E aí essa porção semanal... Não? É uma porção diária, exatamente. Então você vai lá e vai recolher uma porção diária. O que acontecia se você pegasse uma porção a mais? Como eles fizeram? Estragava, apodrecia, sei lá, acontecia qualquer coisa disso. Por quê? Porque Deus tinha falado que era uma porção diária. O que Deus estava ensinando com isso? Que todos os dias eles tinham que buscar o seu maná. Todos os dias eles tinham que buscar a porção e eles lembravam quem era o seu provedor. Eles lembravam quem dava o seu alimento. E Deus estava ensinando isso. Que era uma busca diária, que era uma porção diária. Que o alimento que Deus dava era um alimento diário. Então Deus não só tinha o interesse de se relacionar com o povo, mas ensinar para o povo que era um relacionamento diário. Que mais vocês lembram de relacionamento diário? De alimento diário? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus está ensinando? Eu vou fazer essa oração quando? Hoje. Eu vou me relacionar com Deus quando? Hoje. E amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou me relacionar de novo com Deus. Eu vou buscar o alimento de novo em Deus. Eu vou buscar de novo a face de Deus. Então Jesus ensinando nessa oração que o nosso relacionamento e a nossa busca com Deus deve ser uma busca diária. Só que essa iniciativa ela já foi de Deus. Não percam isso de mente, não percam isso do alcance, do horizonte de vocês. A iniciativa foi de Deus. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Deus nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós ainda éramos pecadores e Deus nos amou. Então, sem a gente merecer, sem a gente querer, sem a gente fazer por onde, Deus teve a iniciativa de nos reconciliar com Ele, porque Ele tem interesse em relacionar com a gente.
Aí a pergunta que eu trago novamente para o texto: será que nós estamos muito ocupados para estar aos pés do Senhor? É possível caminhar com Deus, é possível ser igreja como um corpo, sem que nós individualmente nos relacionemos com Deus? É possível isso? É possível? Infelizmente, né? Só que você não consegue caminhar com Deus. Você consegue vir à igreja, você consegue estar aqui, mas não consegue ter um relacionamento com Deus e ser a igreja. Você consegue vir à igreja. Então não existe condições de você ser igreja, de você caminhar com a igreja e com Deus sem se relacionar com Ele. Como é possível nós sermos cristãos e nós não termos uma vida de oração? É o princípio básico da vida cristã, vida de oração. E é tão difícil para a gente ter uma vida de oração constante. Mas por que é tão difícil? Não é possível a gente ser cristão e não ter uma vida de oração. Não é possível. Gente, eu vou falar um pouco mais para frente isso, mas já vai colocando isso na nossa mente. Não é possível a nossa vida com Deus depender apenas dos cultos. Como Eli falou hoje aqui de manhã, a gente vem para o culto, reabastece energia e volta, e aí vai descarregando a bateria ao longo da semana para recarregar no domingo de novo. Nós somos miseráveis se nós formos assim. Nós não caminhamos com Deus se nós somos assim. Se a nossa vida com Deus, se a nossa vida cristã depende única, exclusivamente da palavra de um pastor que sai aqui. Se a gente não tem vida com Deus no nosso dia a dia. E aí, falando um pouquinho de oração, eu já contei a algumas pessoas essa experiência que eu tive, mas uma vez eu fiz um propósito de orar durante um mês, 30 minutos, todos os dias. E aí, assim, 30 minutos, beleza, de vez em quando a gente pega e a gente está lá animado e tal, faz um alongamento e começa a orar, 30 minutos vai embora, né? Mas, cara, a gente tem todo dia, orar 30 minutos, era um desafio, pelo menos para mim. Aí eu peguei e falei, não, beleza, vou pegar esse mês inteiro e vou fazer, todos os dias, 30 minutos. Aí o primeiro dia eu fui, ajoelhei, comecei a orar, né? Ô Senhor, amém, tal, pá, comecei a orar, ô aleluia. Comecei a falar todos os nomes que eu lembrava, comecei a orar pelas pessoas, pelos países, e aí comecei a orar por todas as coisas. Eu falei, pô, beleza, já deve ter dado 30 minutos, né? Aí eu, em nome de Jesus, amém, orei pra caramba. Aí eu olhei o relógio, 10 minutos, eu falei, não é possível, Senhor. Tinha passado 10 minutos, eu não sabia mais o que falar com Deus. Aí eu apelei, né? Oh, glória, glória, aleluia, tu és santo, 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 guarda de Israel, santo dos santos. Eu me senti um querubim naquele dia, né? Falando santo, 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 Senhor dos exércitos. Eu fiquei 20 minutos falando só isso. Aleluia, glória, glória, aleluia. Aí beleza, né? Passou aquele parto do primeiro dia. Aí fui para o segundo dia, mesma coisa, né? Aproveitei para orar a oração que eu tinha feito o dia anterior, que já dava 10 minutos, né? E mais o que tinha passado naquele dia. Aí eu orei, beleza, tinha dado o quê? Uns 13 minutos. Não é possível assim. Não é possível. Eu apelei de novo, né? Aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia. Oh Senhor, tu és santo, aleluia, 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 Senhor, santo, santo. Aí beleza, 30 minutos. E assim foi durante um tempo, né? E aí eu fui orando, aí dava 20 minutos, aí dava 10 minutos de aleluia, aleluia. Até que chegou um momento, irmãos. E uma coisa que eu não contei. Para eu não ficar olhando o relógio toda hora, eu botava um despertador. Então, eu botava 30 minutos, beleza, botava e começava a orar. Que aí eu não ficava olhando, aí a hora que desse 30 minutos, pronto, já sabia. Aí teve um momento, depois de uma semana mais ou menos, que eu começava a orar, aí eu terminava quase que nos 30 minutos. Pô, no nome de Jesus, aí eu meio que segurando a onda um pouquinho, fazia uma força e... amém. Acabou os 30 minutos. A partir da segunda semana, assim, mais ou menos... eu começava a orar, pai, orando. Bom, 30 minutos. Beleza, foi suave, tranquilo, parece que eu orei 5 minutos. E continuei. Na terceira semana, eu orava 30 minutos, o despertador tocava, eu desligava o despertador e continuava orando. E aí ficava 30, 40, 50 minutos orando a Deus. Eu lembro que eu chegava em casa da faculdade, quando eu sentava no sofá, falava, cansadão, né? Chegava, agora eu vou sentar e vou descansar. Aí eu sentava no sofá, o Espírito Santo fazia, vamos para o quarto. Aí eu já
pô, eu vou lá pro quarto já animadão, eu já ia pro quarto, orava mais 30, 40 minutos e ficava. E eu lembro, irmãos, que esse mês foi um mês de muito aprendizado, porque eu tive experiências incríveis de oração com Deus. E principalmente experiências de relacionamento com Deus. Eu costumo comparar isso a um relacionamento qualquer, um relacionamento de amigos, um relacionamento de um casal. Pastor Ari e Toninha, eles não se conheciam, não nasceram juntos, não se conheceram desde o nascimento, mas um dia eles se conheceram e eles começaram a se cumprimentar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Meu nome é Ari. Oi, meu nome é Toninha. Oi, quer casar comigo? Não, não te conheço. Então, vamos esperar um pouco. Né? Pastor Ari já é violento, já. Aí, esperou um pouco, aí foram se conhecendo, não foi, pastor? Foi se conhecendo, conversando, foi criando intimidade, se casaram, e com o tempo passando, eles são íntimos até hoje, por causa do relacionamento, por causa da comunicação, por causa da conversa. Se um casal não conversar, se um casal não se comunicar, ele não vai se conhecer, ele não vai ter intimidade. E é da mesma forma qualquer tipo de relacionamento, inclusive um relacionamento com Deus. Se a gente não se relacionar com Deus, se a gente não investir tempo em oração, em comunhão com Deus, como que a gente vai caminhar com Ele? Como a gente vai conhecê-lo? Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, a gente conhece mais a Deus e a gente se conhece mais. Então nós necessitamos ter experiências com Deus. Necessitamos ter experiências de oração. Não simplesmente experiências, ai meu Deus, eu vi um anjo, uma espada de fogo está passando aqui. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo experiências de uma vida caminhando com Deus. Quer ver uma experiência que eu tive? Uma vez, alguns anos atrás, meu pai me ligou e falou, pô filho, eu fui... Ele nem era cristão ainda, ele falou, eu fui diagnosticado com uma hérnia de disco. Eu falei, é mesmo, pai? Ele é. Eu falei, então, posso fazer uma oração por você no telefone? Ele falou, pode. Aí eu fui, fiz uma oração com ele no telefone, terminei a oração, falei, pai, faz um novo exame, vai lá no médico, investiga mais um pouco. Aí ele falou, tá bom. Aí ele investigou, fez outro exame e a hérnia tinha sumido. E aí eu parei e pensei, caramba, como é simples. O Deus que nós servimos é esse, é um Deus que faz milagres. É um Deus que através de uma oração, Ele opera milagres, Ele cura. Só que a gente está ficando cético. A gente não crê mais em milagres, a gente não crê mais na presença de Deus, a gente não crê mais no agir de Deus, porque a gente não conhece Ele. A gente não conhece Ele porque a gente não se relaciona com Ele. E a gente não se relaciona porque a gente não investe tempo com Deus. E aí a gente atribui a nossa vida vazia de uma caminhada com Deus à nossa comunidade. Está tudo invertido. Eu lembro uma outra situação que minha avó me ligou desesperada, chorando, e falou, ai Bruno, seu irmão foi diagnosticado com reumatismo no sangue. Aí eu falei, é mesmo? Ela é. Eu falei, então, vamos orar? Ela também não era cristã na época, hoje é, graças a Deus. Vamos orar? Vamos. Aí eu ajoelhei no telefone com ela também, Senhor, espera um milagre na vida dela e pá. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou pegar meu irmão, vou levar ele para fazer um exame num outro laboratório. Aí fui, peguei meu irmão para fazer um exame no outro laboratório, e aí não deu mais o problema, o reumatismo no sangue. E as pessoas olham e falam, que engraçado, né? Coincidência, não deu, estranho, né? Falo, mas esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que opera milagres. É um Deus que através de oração muda a vida, muda as circunstâncias. Mais recentemente, a minha mãe teve uma experiência, ela vai lembrar melhor do que eu, de que ela tinha pago as custas de um advogado, não é? E tinha sumido esse papel. Era uma grana violenta que ela tinha pago, e tinha sumido esse papel, e esse papel que comprovava o pagamento das custas do advogado. E aí, ela procurou a casa inteira, alguns dias procurando, não achando, e ela já desesperada, falou, caramba, joguei o dinheiro fora, perdi o dinheiro, né? Eu vou ter que pagar de novo, sei lá, ou então vou ter que abandonar essa causa. E aí um dia à noite ela se revoltou e falou, vou orar. E aí ajoelhou, orou, pediu a Deus para mostrar, e dormiu. Aí nisso que ela dormiu, ela no sonho, Deus falou com ela, abre o armário, na sacola tal tem uma pastinha, o papel está lá dentro da pastinha. Aí ela acordou no susto,
falou, Senhor, labachura, né? Eu falaria pelo menos. Aí ela acordou, meu Deus, caramba, acendendo a luz, né? Tá. Acendeu a luz, vou ter que procurar. Aí procurou no armário, aí achou o saquinho com envelope. Aí pegou o envelope, quando abriu, não estava lá dentro. Aí ela, Senhor, não é possível. Não é possível, o Senhor falou que estava aqui, o Senhor falou que estava aqui, não é possível. Aí Deus falou, olha de novo, olha bem dentro aí, procura direito, que está aí dentro. Aí ela foi, voltou, abriu tudo, aí quando viu tinha um outro envelopinho lá dentro, aí quando ela abriu estava lá, o papelzinho. E ela falou que ela glorificou muito a Deus ali na madrugada e agradeceu a Deus. A gente olha uma experiência dessa e a gente se assusta. Fala, caraca, isso é impossível. Porque a gente não está acostumado a ter experiências assim. Porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. Porque para Deus isso é simples, irmão. Ele simplesmente falou, Tereza, olha, está lá dentro. É só você ir lá pegar. Só que a gente só tem experiências assim caminhando com Deus. E a gente não investe tempo. Eu vou bater nessa tecla, porque eu estou batendo essa tecla por minha causa. A gente não investe tempo na caminhada com Deus. Não investe tempo com Deus, especificamente. A Bíblia diz, Jesus quando vai nos ensinar a orar, ele fala, não faça como os fariseus hipócritas que vão orar nas esquinas e levantam as mãos para serem vistos. Mas você quando for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fale com seu Deus ali em secreto. E Ele que te vê no oculto, que te vê no secreto, Ele te recompensará. Falta isso, irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Falta tempo em secreto com Deus. Falta a gente fechar a porta e falar, amor, querida, querido, não entra agora não, eu vou ter um tempo a sós com Deus. Separar tempo para o Senhor, tempo de qualidade. Não é, estou atrasado, vou orando no carro. É o que a gente mais faz, vou orando no ônibus, vou orando na barca. A barca virou minha igreja praticamente, que eu vou orando só na barca agora. Tem que parar com isso, tem que parar, tem que separar um tempo para Deus e orar meu tempo com Deus. Não é que eu não posso orar na barca, no carro, posso. Mas não posso me limitar somente a esse tempo com Deus. Eu lembro uma outra situação, né, contando já mais uma experiência, que eu estudei no Salesiano, e no terceiro ano a gente teve uma situação de que um colega nosso foi sequestrado. Eu já contei essa experiência aqui para alguns. E um colega nosso foi sequestrado, foi enganado pelo telefone e tal, pegaram ele na rua, sequestraram e ele ficou em cárcere. Imagina uma escola católica de 2.500 alunos, tem um dos alunos sequestrado lá. E aí na hora do recreio, na hora do intervalo assim da aula, o pessoal se reuniu numa pracinha que tinha ali na escola para dar energias positivas e tudo mais para ele, né? E isso foi na segunda-feira, o povo se reuniu lá e tal, e eu não fiquei sabendo. Aí na terça ele ainda estava ainda em cárcere, eu fiquei sabendo disso, que tinha acontecido isso na segunda, e fui lá na terça. Aí na terça devia ter uns 50, 60 adolescentes, jovens assim, de 17, 18 anos. Fizemos uma roda e tudo mais, e aí uma amiga dele, a galera meio chorando e tal, preocupada, porque os sequestradores estavam pedindo uma grana que a família não tinha como pagar. E aí estava à mercê daquela situação. E aí a menina pegou um papelzinho assim de São Judas Tadeu, uma filipetazinha, e falou, olha gente, eu vou fazer uma oração de São Judas Tadeu para pedir proteção para o Danilo, que está sequestrado e tudo mais. Tal. Aí ela leu aquilo ali, e ela terminou de ler, e ficou meio que assim, sacou? Tipo, ela terminou de ler e ficou todo mundo meio que parado, tipo, e agora? O que vai acontecer? E aí o Espírito Santo me tomou e fala, faz uma oração agora. Aí eu, antes do pessoal sair, eu falei, gente, deixa eu só dar uma palavra rapidinho. Eu queria fazer uma oração agora, porque eu sirvo a um Deus que é vivo, Ele tem poder para reverter toda e qualquer circunstância. E eu sei que se nós orarmos crendo,
e tendo fé a esse Deus, Ele vai nos responder e vai fazer um milagre. Independente da fé que você tenha, se você concorda, diz amém, se não concorda, apenas respeita, mas eu vou fazer uma oração a Deus agora. E ali pedi o pessoal dar a mão, fechar o olho, e Deus me deu intrepidez naquele momento, ousadia, eu fui, dei a mão, fiz uma oração e falei, Deus, age na vida daqueles sequestradores agora, vai naquele cárcere, naquele lugar que eles estão, façam eles mudar de ideia, façam eles pegar o Danilo, largar no meio da rua, fazer qualquer coisa, mas desistirem dessa hipótese, dessa situação que está correndo, e simplesmente ir embora, faz um milagre, Deus, eu creio no teu nome e tal, em nome de Jesus, amém. Aí amém, o pessoal se abraçou e tal, o pessoal já saiu um pouco mais com fé. E aí, foi na terça, acabou o dia, passou, na quarta-feira de manhã, eu ainda com o coração muito apertado, acordei meio choroso, pedindo a Deus um milagre. Quando eu cheguei na escola, o semblante da galera estava assim, com o olhão aberto, com um sorriso. Eu falei, caramba, o que houve? Aí um rapaz que nem é crente, virou para mim, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, fala. Isso no corredor da escola, assim, lotado. Cara, aconteceu a mesma coisa que tu falou na oração ontem, cara. Os caras simplesmente pegaram ele, largaram ele não sei aonde e foram embora, desistiram do sequestro por algum motivo que ninguém sabe dizer. E foram embora, e o Danilo já voltou para casa, e ele está tomando banho lá, está se recuperando, e ele vai vir aqui de tarde para dar um abraço na gente. Aí eu fui cair de joelhos ali, chorando muito, comecei a glorificar o nome de Deus, e aí na hora do intervalo no recreio, um monte de gente ficou sabendo dessa história e foi lá na pracinha, né? Aí tinha umas 100 pessoas, mais de repente, tinha muita gente, professor, coordenador veio, e aquela menina que tinha lido aquela filipetazinha, me deu a palavra, ela nem falou nada, ela falou, queria dar a palavra para o Bruno, que fez aquela oração ontem e tudo mais. E ali, irmãos, eu tive a oportunidade de louvar a Deus naquele momento e falar, gente, eu tinha fé e sabia que o meu Deus que eu sirvo, Ele é um Deus fiel, e Ele tinha poder para reverter essa situação, então eu quero dar a Ele toda a glória, toda a honra, porque o mérito não é meu, é do Senhor, e ali eu tive a oportunidade de louvar o nome de Deus, e a gente fez uma oração, até quem não era crente levantou a mão e tal, e foi quase uma igreja pentecostal ali naquele momento. E aí eu fui, louvei, agradeci a Deus, aí no final o pessoal aplaudiu, se abraçou, se tivesse uma piscina eu batizava todo mundo ali naquele momento. Aí foi aquela glória e tudo mais. Então assim, irmãos, a experiência de oração, aquilo ali aconteceu por um mover, por uma oração, por um milagre de Deus, e a gente tem que passar a colecionar experiências novas de oração com Deus, passar a colecionar experiências diárias. Caminhar com Deus é se relacionar com Ele, é passar a viver experiências com Deus, não experiências necessariamente sobrenaturais, mas experiências de reconciliação, experiências de perdão. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, caminhe com Deus, se relacione mais profundo com Ele, a ponto dele mudar o seu coração por inteiro, e a mágoa ela não vai poder permanecer no seu coração. Se você está desanimado com alguma coisa, com o seu trabalho, com a sua igreja, com as pessoas, caminhe com Deus, e Ele muda o seu coração. Amém, irmãos? Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente, para a gente começar a caminhar para o fim, é a perspectiva que nós temos de igreja, como eu falei do Eli hoje de manhã, e eu antecipei um pouquinho no início da palavra. Hoje, a perspectiva que nós temos de igreja, ou pelo menos a maioria de nós, e eu me incluo também, é um local onde nós buscamos satisfazer a nossa sede de Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, e recarregarmos a nossa bateria espiritual, sei lá, para a nossa semana. E geralmente essa bateria e essa bateria agora com fio, né? Fica até uma analogia, irmão. Se ligue direto a Deus, não depende da bateria de outras pessoas. Oh, aleluia. Mas voltando aqui, atenção, preste atenção. Geralmente a gente faz isso, a gente vem e deposita toda a nossa esperança de uma vida com Deus baseada na experiência de uma pessoa, que é
geralmente o pregador que está aqui, ou o ministro que está aqui na frente, para a gente recarregar nossa bateria espiritual para a semana. E aí, se a palavra não for boa, o que acontece? Sua semana vai ser uma desgraça, porque você estava dependendo daquela palavra. Não faz sentido isso? E se o pregador não tiver num bom dia, não tiver tão inspirado? E aí você vai depender daquilo, vai ficar à mercê daquilo e vai voltar, entre aspas, vazio. Então a gente vem nessa perspectiva para consumir o que a igreja tem para te oferecer. Nós passamos a ser consumidores do evangelho. A gente não vem para cultuar a Deus, a gente vem para assistir um culto a Deus. E nós somos meros espectadores aqui. E a gente sai daqui comentando, hoje não foi bom, hoje estava isso, estava ruim, hoje estava isso, estava ruim, isso estava ruim, como se o culto fosse para você, ao invés de ser para Deus. E a gente vem e sai com essa perspectiva. Agora, 180, muda. Pensa em outra perspectiva. Imagina, todos nós percorremos um caminho inverso, e diariamente, cada um de nós, tivemos a nossa caminhada com Deus, orarmos, jejuarmos, lermos a palavra, em oculto, em secreto, nós fecharmos a porta, termos ali as nossas experiências com Deus, nos enchermos de Deus, transbordarmos de Deus, em particular, para quando nós chegarmos aqui, nós celebrarmos a Ele juntos e trocarmos experiências para edificarmos uns aos outros. Isso é ser igreja. Nós viemos aqui para celebrar a Deus, para ganhar vidas, é um culto público, para ganharmos vidas, para celebrar a Deus, para glorificar o nome de Deus e para edificarmos uns aos outros. Agora, como é que eu estou chegando aqui? Tudo bem, tem uma semana que eu estou mal, tem uma semana que eu estou pior, mas eu fazer isso, a minha única fonte, é perigoso demais. Tá ficando claro? Faz sentido isso? Buscar diariamente experiências com Deus, para quando a gente chegar aqui, a gente ter essas experiências para compartilhar com os irmãos, e a gente edificar os irmãos. E aí eu lembro de uma situação que, eu era na minha antiga igreja, tinha mais ou menos uns 20 ou 21 anos, e o líder de jovens lá da igreja era ativo pra caramba, tinha uns 50, 70 jovens na igreja, e o líder arrebentava, era aquele que botava tudo para cima, a galera motivada, tudo mais, estava a juventude toda unida. De repente, do nada, a família dele e ele saíram da igreja, sem dar aviso prévio. Pum, sumiram. Aí murchou tudo, né? Todo mundo ficou meio, caramba, para onde eu vou, o que eu faço? E ali Deus tocou no meu coração, e eu me senti incomodado com aquela situação. Me incomodei em ver jovens largados, vamos dizer assim, sem pai, sem liderança, sem acompanhamento. E eu falei, Deus, isso está errado, tem que acontecer alguma coisa, essa galera está se perdendo, essa galera não está indo mais à igreja. E aí o que eu comecei a fazer? Eu peguei e comecei a anotar o nome de cada jovem. Então eu passava no culto, às vezes assim, o culto estava rolando, eu ficava lá atrás, eu olhava, Israel, aí anotava, Israel, Rebeca, Luísa, Eli, Marina, Chayenne. Aí, para quem não sabe, Chayenne é o apelido de Diana. É Chayenne Gutenberg. E aí eu anotava o nome de cada um. E quando eu vi, eu já tinha uma lista. Eu fazia isso em alguns cultos. Quando eu vi, eu já tinha uma lista de 50, 60, 70 nomes. E aí todos os dias eu levantava de madrugada, quase todos os dias, para poder orar por aqueles nomes, falando, Senhor, abençoa a vida de fulano, de ciclano, de beltrano, de fulano, não deixa que ele se perca, não deixa que nessa saída desse líder, ele desanime a fé, que ele esmoreça, mas que a caminhada dele continue firme no Senhor, e orando, e pedindo a Deus aquilo, e pedindo, e orando, até que chegou um momento que, naturalmente, eu acabei assumindo a liderança da juventude, e a gente fez um culto, num sábado, com um churrasco, depois do culto. A gente fez o culto, aí depois do churrasco, tinham mais ou menos isso, uns 50, 70 jovens, e aí estavam várias rodinhas reunidas, né? Geralmente assim, churrasco, então tem uma rodinha de conversa aqui, uma conversa ali e tal. E eu estava meio distante assim, encostado num carro, olhando aquelas conversas e tudo mais,
E aí o Espírito Santo falou comigo assim: tá vendo aquela rodinha ali de 10 pessoas? Vê se todos ali não estavam na sua lista. Aí eu olhei, fulano, beltrano, esse cano, é verdade, estava. Aí ele, e aquela rodinha ali, de mais 6 pessoas? Vê se todos não estavam também. Aí, também estava. E aquela rodinha ali, vê se não estava também. E aquele pessoal ali jogando ping-pong? E aquele pessoal na churrasqueira? E aquele pessoal ali? E aquele ali? Aquele... Quando eu fui ver, irmãos, toda a galera que estava lá no culto estava na minha lista de oração. E aí Deus falou comigo: isso tudo é fruto de oração, fruto de busca e de vida com Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que eu não tive mérito nenhum naquilo. E continuo não tendo. Em todas essas experiências que eu estou contando, é para ficar claro que o mérito não foi meu em momento nenhum, foi exclusivamente de Deus. Mas como uma vida de oração, uma vida caminhando com Deus, faz você ter experiências que edificam não só a sua vida, mas a vida dos irmãos. E isso até me entristece um pouco, porque são experiências que não são tão recentes. Por isso que Deus tem falado muito isso ao meu coração. E talvez você esteja apegado a isso também. Esteja apegado a experiências que você viveu no passado. E você olha para trás e fala: nossa, como aquela época era tão boa. Nossa, como eu tive experiências lá no passado. Como era bom, como eu buscava a Deus, como eu fazia isso, como eu estava no primeiro amor. E a gente costuma falar isso. O que te impede de buscar a Deus hoje? O que me impede de ter essas mesmas experiências com Deus? Para encerrar, irmãos, vamos ler João capítulo 15. Eu já vou pedindo para a galera do louvor ir subindo aqui, preparar uma musiquinha surpresa aí, sem ensaiar. João capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. Diz assim, olha lá, vamos ler lá, ó. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém quer permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Volta um pouquinho ali, sobe ali, Miguel, por favor. Uma coisa que me chama atenção nesse versículo, que um verbo ele se repete 4 vezes, se eu não me engano, que é o verbo permanecer. E eu diretamente associo esse verbo de permanecer àquela situação de Marta e Maria do início. Enquanto Marta estava lá, loucamente servindo, preparando as coisas, Maria permaneceu aos pés do Senhor. E aí Jesus novamente ele vem aqui e fala: é que, gente, isso é muito claro, uma coisa só é necessária: permanecer no Senhor, perseverar em estar aos pés do Senhor, em se relacionar com Deus, em caminhar com Deus, em orar, em jejuar, em ler a palavra, em acumular experiências diárias com Deus, para nós virmos à igreja e abençoarmos a vida do nosso irmão, abençoarmos a vida do pregador, do pastor, dos músicos, dos ministros, e aí sim podemos servir a Deus como consequência de uma caminhada com Ele. E o versículo 5 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então qual é a única coisa necessária para nós darmos fruto? É nós permanecermos na videira que é o Senhor. Preste atenção, o que costuma acontecer quando nós estamos muito ocupados
tanto na nossa vida quanto no nosso ministério, e quando nós acreditamos que podemos fazer muitas coisas por Deus, é que a nossa vida de oração se transforma dessa forma: Deus, faça isso, Deus, faça aquilo, Deus abençoe fulano, abençoe ciclano, transforma isso, faz aquilo, muda isso, vem, faz, muda, como se nós fôssemos regentes de Deus, ao invés do nosso relacionamento de apenas nos unirmos a Ele e falar: Senhor, a única coisa que eu quero é estar aos seus pés, a única coisa que eu quero é permanecer no Senhor, e creio que permanecendo em Ti eu darei muitos frutos. Não é necessário que eu seja a pessoa que ore mais, mas que eu esteja sempre unido e permanecendo aos pés do Senhor. Pois uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja relevante é fruto de cristãos que oram em secreto com Deus. Se você quer e deseja que a nossa igreja seja uma igreja relevante, seja uma igreja transformada, seja uma igreja que mude esse bairro, que tenha impacto nessa região, que seja uma bênção não só para a sua vida, mas para os seus convidados, para essa cidade, para todas as pessoas, comece buscando no seu quarto a sua intimidade com Deus. Permaneça no Senhor. Se todos nós permanecermos em Deus, buscarmos em Deus, todos nós daremos frutos, e esse fruto vai permanecer para a glória de Deus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos.